Olá, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati e aqui nesse canal do Story by Sil Curiati você vê um pouco de tudo. E nesse programa What's Your Story? Uma sobe e puxa a outra. Eu tô falando com as autoras dos livros Uma Sobe e Puxa a Outra, volumes 1 e 2. Aí no Brasil você já encontra no site da Literary. E eu tô tendo um papo muito bacana com cada uma das autoras que está compartilhando um pouco mais comigo além do que elas já contaram no livro. O livro tem um limite de caracteres para cada capítulo, então aqui a gente pode falar mais abertamente sobre tudo. Se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe, volte sempre e assine o canal. E hoje eu estou aqui com a Cila Schulman, que escreveu no livro 2, é coautora comigo no livro Cor de Laranja. Muito prazer em te conhecer e em ter você aqui no programa, Cila. Nossa, prazer meu estar aqui com uma puxa e Aqui, sobe. eu vou ler a bio da Cila, que está aqui na minha frente, para não perder nenhuma palavra, eu não decoro essas coisas, vocês sabem. Cila Schumann é CEO do Ideia Instituto de Pesquisa e sócia do Pinion, um aplicativo de impacto social que tem 3,5 milhões de usuários. Jornalista, tem pós-graduação em administração de campanha eleitoral pela George Washington University. É especialista em gerenciamento de crise e reputação, foi secretária municipal e estadual de comunicação social e é vice-presidente do CAMP, Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. É um baita de um currículo, ainda mais quando você fala sobre a nossa especialidade em gerenciamento de crise e reputação. Eu acho isso fascinante, porque é o tipo da coisa que você tem que ser boa em resolver problema dos outros, né? Problema que não É, foi você que causou. eu diria que a minha especialidade é resolver problema. Outro dia eu estava numa mesa discutindo um tema e aí uma pessoa olhou para mim e falou assim: Nossa, Sila, quando tem problema você tá. E aí eu acho que isso me define muito, porque quando tem problema eu sou chamada. Que Tem genial, uma amiga minha que diz assim: se eu chegar em casa e tiver uma pessoa morta na minha cozinha, eu vou ligar para você, tá bom? Você já fica preparado. digamos que não é o tipo de problema que você quer resolver, né? Toda vez ela começa a conversa comigo assim, eu vou ligar para você, tá? A Vandinha, uma amiga minha, eu falo, pode me ligar que eu vou. Sila, qual a sua história? Nossa, minha história é longa, né? Porque inclusive porque eu já tenho idade, então tenho bastante história, né? Eu conto no capítulo até que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, então eu tenho bastante história. Eu nasci em Curitiba, saí de lá muito cedo para trabalhar, morei em Brasília, cobrindo a Constituinte, fui jornalista. Eu digo que meu pai costuma dizer que ele teve 4 vidas. Eu acho que eu estou nesse caminho também, porque eu tive toda uma vida de jornalista inicialmente, trabalhei no Estadão, trabalhei no Globo, trabalhei na Veja, enfim, jornalista mesmo, depois editora, e eu saí para abrir minha própria assessoria de imprensa, que na época era uma baita aventura, né? Você empreender, era uma coisa, né? A gente era jornalista, vivia de olerite, que a gente falava, né? Era funcionária. E eu saí para empreender como assessoria de imprensa, mas foi exatamente no momento da redemocratização, quando começaram as campanhas de novo no Brasil. E aí tinha uma falta desse profissional, né? Não tinha, a gente não tinha profissionais especializados nisso. E eu fui contratada logo para fazer o programa de um candidato e comecei a fazer muita campanha. E aí depois eu tive, aí eu tô dando um fast forward, mas depois eu tive meu filho perdeu o pai dele quando ele tinha 10 meses de idade, só muito pequenininho, e aí eu resolvi dar uma saída e fui para Washington. Eu brinco que eu fui estudar o que eu já tinha aprendido na prática e me tornei, de fato, uma profissional de marketing político, agora trabalhando com política. Política é crise o tempo inteiro, né? Você tem crise, né? Você trabalha com um governador, com um presidente, numa campanha, é crise. Então, eu acabei migrando também para a iniciativa privada para fazer gerenciamento de crise com todo o meu expertise. E há uns 6 anos, 8 anos, não me lembro exatamente, eu me tornei sócia de um instituto de pesquisa, de um grupo, na verdade, que tem várias empresas, e uma delas é um instituto de pesquisa do qual eu sou CEO hoje em dia, que é o IDEA. Então trabalho com opinião pública, que é um pouco a continuação do que eu já fazia, e eu moro em São Paulo há 30 anos, então Olha já só. me considero daqui, mas sou curitibana de coração. Eu lembro de ter voltado no seu capítulo para ver, será que eu vi a idade dela certa? Porque você era muito jovem quando você desistiu de ser jornalista para fazer outra coisa. Você mal tinha começado nisso e foi fazer outra coisa. Que óbvio, quem conhece, eu venho do marketing da comunicação. Então, quem vem de marketing e comunicação sabe que
principalmente quando você está falando de política, que foi para onde você foi, um jornalista é muito bem-vindo na área de comunicação. Você ser jornalista e não ser só publicitário. Os publicitários fazem um excelente trabalho, mas quando você é jornalista, você aporta um valor diferente. O que te atraiu nisso? Como foi essa mudança para você? Olha, eu, na verdade, assim, eu já trabalhava com política no jornalismo, né? Porque, assim, eu tinha coberto a Constituinte, morava em Brasília, quando eu saí, enfim, eu tinha acabado de ter essa experiência, mas, na verdade, não foi nem que me atraiu, foi um trabalho que apareceu, né? Como Como eu um disse, projeto, tipo, surge e você pega, foi essa isso? necessidade. E, assim, aí falando um pouco da história das campanhas políticas no Brasil, aí de marketing político, quando as campanhas começaram, elas eram feitas por jornalistas, porque você tinha um horário eleitoral muito longo, era fazer um jornal nacional o horário eleitoral. Então, ele era muito uma linguagem jornalística. Na época, a gente não tinha equipamento no Brasil, imagina, a gente está falando antes de Collor, antes de importação, então era muito raro alguém ter uma ilha de edição, você construía estúdios, enfim, era todo um outro, enfim, uma outra especialidade, né, um outro desafio. E aí, a partir de 1992, quando começa, 96, aliás, a partir de 1996, quando começaram os comerciais de 30 segundos, que mudaram completamente a linguagem, aí entraram os publicitários, aí a grande era dos publicitários no marketing político, mas os jornalistas ficaram. E agora, eu diria, de uns anos para cá, é muito a minha escola de Washington, que é a dos consultores, dos estrategistas. E foi nisso que eu me especializei. Então, eu fui. Né, a gente nunca deixa de ser repórter, nunca deixa de ser jornalista, mas a minha especialidade mesmo é estratégia, é planejamento, é coordenação de comunicação. Então, é assim que eu me coloco. Eu não sou uma publicitária. Maravilhoso. E você colocar isso sobre o valor do estrategista, eu lembro, eu sendo na área de estratégia, de planejamento estratégico desde sempre, eu lembro quando eu senti que as campanhas políticas deram essa virada, que foi na época do Obama. Quando Isso. Obama se elegeu através das redes sociais, basicamente. E aí virou a historinha que todo mundo viu com Trump aqui depois e tudo mais, mas aquela estratégia criada pelo Obama, todos que procuravam a gente em agência para conversar, políticos que procuravam para conversar, eles falavam, eu quero aquilo, como faz aquilo, né? Como foi essa experiência de passar do analógico para o digital? Porque você passou pelo não ter nada, não ter a ilha de edição, para ter o comercial de 30 segundos e para ir ter o 20, 80%, as redes sociais e tudo mais. Olha, eu sou muito novidadeira, eu costumo dizer. Então, eu gosto muito de aprender coisas novas e de estar up to date nas coisas. Quando eu estudei em Washington, naquela época, eu já tinha uma matéria de internet. Quando a internet estava engatinhando, eu já tive, né? Então, eu já estava ligada nisso. E eu fui daquelas que abriu um blog. Quando apareceram os blogs, eu virei blogueira. Eu também fui blogueira. Então eu era bastante conectada com a área digital quando aconteceu o Obama e veio a campanha de 2010 no Brasil. E aí uma das campanhas presidenciais me chamou exatamente para coordenar a estratégia deles no digital. Então eu me informei muito e eu era assim, eu diria que eu era uma das profissionais que estavam já ligadas nisso, né? E eu aprendi muito, foi muito legal, foi uma experiência incrível, porque eu fiquei na área digital mesmo, nessa campanha presidencial somente, então, e a gente entregou bem nessa época, foi muito bacana, e tinha isso, todo mundo queria ser o Obama, né? Naquela época, e isso andou muito rápido para hoje, né? Assim, eu me lembro que naquela época, nessa campanha especificamente, assim, existia o digital, que era uma outra coisa, né? Tanto é que eu era contratada para fazer o digital. Hoje o digital tem que sentar na mesa da estratégia, o digital não é mais uma coisa, e muito menos é uma coisa menor como era, né? Porque E antes era era below the line. o digital. Mas eu acredito muito, sabe? Eu trabalho com essa crença de que hoje você não tem mais o digital e o resto. Tudo conversa, porque na verdade, quando você vê um comercial na televisão, você vê ele também no seu celular, ou se não, você vê ele lá e você já vê o comentário no grupo de WhatsApp do que as pessoas acharam daquilo, qual é o contra-ataque daquilo. Então, eu enxergo a comunicação hoje como muito interconectada, né? Eu não vejo como um meio só, eu acho que é tudo ao mesmo tempo e você tem que cuidar de todos os meios. Eu acho que, de novo, o que importa é a estratégia. Agora, voltando ao livro, queria saber se
O Sobe e Puxa foi o seu primeiro livro? Não foi, não foi. Eu Então conta. Não foi assim, eu escrevo, enfim, eu sou jornalista, então eu escrevo, mas eu já fiz colaborações como eu fiz com esse, né? Recentemente, no ano passado, a gente lançou um livro exatamente do Camp, do qual eu sou vice-presidente, que é o primeiro livro, a Bíblia do Marketing Político Brasileiro. Então, fomos vários, dezenas de profissionais que contribuímos, é um livro muito bacana, se você tem interesse nesse tema, procura, chama Marketing Político no Brasil, a edição é do Camp. O Camp é uma associação que se formou muito recentemente, nós não tínhamos essa troca aqui no Brasil. Acho que o mercado no Brasil, talvez por ser tão grande, né? Veja, a gente tem mercado para todo mundo, eu diria, no Brasil, porque você tem mais de 5.500 municípios, imagina quando tem eleição, o tanto de candidato que tem. Talvez para a gente não ter essa, né? Nós passamos pela ditadura, ficamos muito tempo sem eleições, então a nossa lida com a democracia ela é muito recente, na verdade, né? Eu vi isso acontecer, acho que você também deve ter visto um pedaço disso. Então a gente não tinha uma associação e há 4 anos nós formamos uma associação e tem sido muito bacana a troca lá. A gente tem um prêmio anual das melhores campanhas, a gente tem um código de ética e a gente fez esse livro que foi uma realização muito legal e eu escrevi um capítulo sobre pesquisa junto com o meu sócio, com Maurício Moura. Então, falando da importância da integração na pesquisa, porque assim como a gente estava falando dos veículos, hoje em dia é muito difícil você ter a percepção da opinião pública sobre temas apenas com um tipo de pesquisa. Né, apenas com uma visão, com um recorte, porque as pessoas mudam muito rapidamente de ideia, porque você tem muita informação correndo, né? Então, a gente falava exatamente da importância de você ter pesquisas qualitativas, monitoramento, várias tecnologias usadas para ter um entendimento 360 graus da opinião pública. Então, esse é o nosso capítulo. Eu acabei de lançar esse livro no ano passado, então ando muito autora. São duas coisas muito diferentes. Em uma delas, você falou sobre seu trabalho, pura e simplesmente, sobre sua experiência profissional. No Sobe e Puxa, você se abriu, você contou histórias, que inclusive eu quero ler um trechinho aqui do seu capítulo para a gente comentar. Qual que é a diferença de fazer esses dois? Qual foi mais difícil? Quais foram os percalços? Quais foram as delícias de fazer cada um deles? Nossa, muita diferença e sem dúvida nenhuma o Puxa foi muito mais desafiador para mim. Tanto é que eu não entrei no primeiro, nem me passou pela cabeça entrar, falei, nem pensar, vou escrever na primeira pessoa, não tem a menor possibilidade de eu fazer isso. Eu não escrevo na primeira pessoa, né? Eu escrevo muito artigo, eu escrevo livro, eu escrevo coisas né, profissionais, de opinião até, mas não na primeira pessoa. Então, o primeiro livro. Saiu, achei super bacana quem participou, mas não me vi dentro. E aí, no segundo, a Natasha deu aquela insistida, deu aquela pressionada de última hora, nos 45 do segundo tempo. Ela falou: Cara, Sila, você tem que escrever, escreve. E aí, era o final de semana do 1º de maio, era um feriado. Eu estava em São Paulo, eu tinha essa disponibilidade. E aí, eu sentei, escrevi, mas fiquei muito achando que. Não vou mandar, não. Será que eu quero? Aí eu mandei para a Ana Paula Cortá, que é uma grande amiga minha, que trabalhou comigo durante muitos anos, foi da minha equipe, eu adoro a Ana, tenho muita confiança nela. E aí ela leu e falou: Cara, você tem que publicar. Vamos. Aí ela fez algumas observações, eu dei uma consertada, mas foi um texto que saiu muito do coração. Eu escrevi ele de primeira e eu não mexi nele depois, eu mexi a partir de algumas considerações da Ana, enfim, do que eu estava contando, porque, na verdade, no início eu contei um pouco duas histórias, porque eu tinha um pouco uma encomenda da Natasha, que era falar de etarismo, por conta da minha idade, de eu ter 61 anos. Então, eu me liguei muito no momento, no que eu estou fazendo, eu tenho falado muito no Instagram sobre menopausa, que eu acho que é um tema muito tabu e que as pessoas não encaram. E eu comecei a falar disso por um acaso e vi o tanto que tem essa necessidade das mulheres trocarem sobre isso e percebi o quanto que a minha mãe falou tanto sobre menstruação para mim, quando eu era muito novinha, mas ninguém falou sobre menopausa para mim Nunca nesse ninguém momento. Ninguém fala te para explica ninguém, não. exatamente o que vai acontecer com você. E eu pensei, gente, eu uma mulher tão informada que tem acesso a tanta coisa, tantos médicos, a tudo. Passei um perrengão quando eu entrei na menopausa. E aí eu contei essa história junto.
E aí a Ana falou assim, eu acho que você deveria optar, ou você vai falar da menopausa, ou você vai contar essa outra história, e eu achei que ela tinha toda a razão, ela me ajudou muito, então eu tirei a menopausa do caminho e contei a minha história. Não reli. Quando a gente se abre muito, quando a gente relê, a gente fica, tem ímpetos de eliminar partes, né? Eu Exatamente, né? fiz a Então mesma eu coisa. mandei rápido, eu tinha um deadline muito apertado que me ajudou muito, porque eu não pensei muito, assim, o meu deadline era tipo, era um final, eu acho que o 1º de maio, não me lembro se era uma segunda ou uma sexta, mas enfim, eu peguei o meio desse feriado para escrever e no dia seguinte eu tinha que mandar, era isso. Uma das bandeiras que eu levanto é do etarismo. E o meu capítulo, eu começo dizendo, minha primeira frase é: eu lembro do dia em que eu fiquei velha. Porque eu fui chamada de velha com 37 anos de idade. Então, eu lembro Nossa, desse dia. 37, imagina uma criança. Então, e é muito doido, porque para mim aquilo pegou, né? Foi uma coisa que Óbvio. pegou. Então, Mas aí foi. quando você tem 37, eu acho que pega mais do que quando você tem 60, bem da Deve verdade. pegar mais, principalmente porque você fala, nossa, já estão me enxergando de uma maneira que não, nem eu me enxergo, né? Não acho que eu vou me enxergar tão cedo. É óbvio, Não, tem mais não, coisas. imagina, Não 47, maravilhosa. Eu falo, as mulheres de 50 me perguntam qual é a tua dica. Eu falo, gente, transem muito, porque vocês vão se achar velho, mas vocês estão no auge, maravilhosas, com experiência, com corpo, com hormônio, com tudo, se joguem. é esse o segredo da sua pele, então, que eu ia perguntar, qual o É segredo da dessa minha pele, total. Mas pele? foi assim, foi uma coisa realmente uma sentada que eu fiz, e depois eu fiquei super feliz de ter feito, É, na verdade. Estou é. super feliz de estar aqui conversando com você, fiquei super feliz de estar com elas, porque eu acho que a gente tem, né, nós que somos mulheres que temos voz, a gente precisa, eu me sinto, eu faço isso muito no meu canal do Instagram, que é o meu principal veículo digital, e em palestras e em entrevistas que eu dou, eu acho que a gente tem essa, eu não diria que seja uma obrigação, mas eu acho que é bacana a gente inspirar, contar, para as pessoas que vêm atrás saberem, né, né? Eu sempre falo, é a minha experiência, não estou aqui para ensinar Isso. nada para ninguém, mas eu acho que é bacana a gente se abrir, contar, e acho que nós mulheres, né, que entramos em mercados de trabalho tão masculinos, como foi o meu caso, a gente tem uma tendência a se fechar, não é? Porque a gente não pode mostrar fragilidade, não, pode, né? Não podia mostrar uma série de coisas. Quando eu entrei no mercado de trabalho, imagina, não dá, né? Porque aí você, né, já tem um preconceito se você ainda começa a contar coisas íntimas suas ou vulnerabilidades, né? Era muito grave. Mas eu acho que hoje a gente tem essa licença poética já e tem tantas mulheres se apoiando para que a gente possa fazer isso. E adoraria que os homens também pudessem fazer isso, porque nisso eles estão léguas atrás da gente, porque eles não estão contando as vulnerabilidades deles ainda e acho que estão longe de contar, né? Você está feliz pelo fato de ter escrito com outras mulheres? O meu pensamento também é esse, né? Porque parece uma questão de a gente contar a nossa história, a gente ajuda a mostrar que existem histórias semelhantes, que Isso. todas nós passamos por alguma coisa. E você coloca uma coisa no seu capítulo, e eu também usei um termo semelhante, a questão do privilégio. Nós somos mulheres brancas de classes econômicas privilegiadas, que estudamos, que tivemos uma educação com línguas, com viagens e tudo mais, e mesmo assim a gente sofreu. Que dirá as outras, né? Que dirá Isso é outras muito mulheres? É o que importante. pega. Uhum. Tenho muito essa visão assim, né, de que assim que as pessoas falam, nossa, como você é corajosa, né? Porque afinal você entrou num ambiente masculino e você teve filho e você fez não sei o quê. Eu falo, gente, eu tenho uma estrutura de apoio gigantesca, né? Assim, não estou menosprezando, não estou falando que, né, que tudo é fácil aqui de forma nenhuma, ao contrário. Mas, diante das dificuldades que existem por aí, cara, é assim, Eu quero ler, então, um trecho do seu capítulo. Agir num clima de camaradagem, de homem para homem, nas minhas interações profissionais, me colocou mais de uma vez em situação de risco. Não era incomum que, depois da segunda taça de vinho, o colega tentasse colocar a mão na minha perna. Nem precisava de álcool. A aproximação acontecia também depois de um cafezinho morno, já sem a presença do garçom na sala de reunião. A minha reação era sempre a mesma. Eu tinha um sonoro e patético ataque de riso. Aquela risada ridícula tinha o poder de desarmar o cara e invariavelmente funcionava. Olhando para trás e tendo a consciência que tenho hoje,
Sei que só pude escapar porque eu tinha segurança financeira e sobrenome. Ser bem remunerada sempre foi parte da minha valorização profissional, mas não era uma questão de subsistência. Hoje entendo também o tamanho da violência que eu e outras mulheres sofremos sem sabermos que aquilo era muito errado. Eu me arrepio de ler isso, porque essa risada ridícula parece que vira uma marca entre as mulheres para se defender. Que tristeza, né? Ter que se defender. Porque tem uma hora que você não tem de onde tirar a risada, mas você não sabe o que fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de ser mulher, é, dessa contradição de ter que se masculinizar, mas ao mesmo tempo ainda continuar com o seu lado feminino, que é ser mãe, que é ser a profissional que você sempre foi e tudo mais. Eu sei que existem muitas contradições e que é muito complexo isso. Parece que não, mas a gente ocupa muito da nossa energia e tempo tentando entender como se comportar nas situações, e isso é terrível. Então, eu queria te ouvir. É terrível mesmo, acho que a palavra é terrível. Eu, além de tudo, vocês não estão me vendo, mas eu tenho 1,72 m, sempre fui muito esguia. Gosto muito de moda, então eu me visto de uma forma que não é muito usual, eu diria, não passa desapercebida. Então, tudo isso colaborava para que houvesse uma confusão, não é? Então, é uma confusão por parte deles, obviamente, né? Então, acho que isso que você falou é muito difícil, você permanecer feminina, né? Quer dizer, não se masculinizar fisicamente, até eu falaria, né? Mas, ao mesmo tempo, participar. Quando eu falo desses jantares, era assim, eu pensava, meu, os homens vão jantar. Né, em Brasília, a coisa mais comum, você marca um jantar com um político, você vai a restaurantes, é muito comum isso. Então, se eu não for jantar, eu não estou participando do trabalho, né? Então, não, a Cila não janta porque ela é mulher. Não, eu janto. Mas aí, se eu jantava e tomava vinho, aí isso significava que eu estava aberta a outra coisa. Então, não tinha o certo, sabe como? E não tinha ninguém que tivesse vindo antes de mim para me dizer, porque realmente eu fui uma única mulher nesse meio durante bastante tempo, né? Claro que tem outras e tudo isso, mas, enfim, eu não as encontrava. Era eu comigo, procurando achar um jeito de fazer aquilo, né? E aí tinha muita violência, né? Tinha violência, por exemplo, de caras que inventavam que tinham caso comigo, não foi nenhum nem dois, foram muitos, que assim, porque tinham, às vezes, uma certa liberdade comigo, e nananá, fingiam para os outros que tinham um caso comigo, e eu ficava de boba na história, porque eu ficava, tipo, eu não tinha caso com ninguém, porque exatamente se eu tivesse caso com alguém, eu sabia que eu estava morta, né? Porque aí eu ia entrar num outro canal que os homens podiam ter com quem eles quisessem, mas eu, como mulher, se tivesse caso com, né, com um cliente, né, estava morta, né? Não era o caso. Caso que eu quero dizer, namorar, enfim, sei lá, sair Claro. ou qualquer coisa. Sim, estou falando de pessoas solteiras, obviamente, não estou falando de ter caso com pessoas casadas, estou falando de usar aquele meu espaço para também paquerar ou coisa assim. Eu era muito assim, né? Eu acabei, o meu filho nasceu de um colega, mas não era um cliente, né? Outra coisa. Então, acho que tinha muito essa preocupação, e essa coisa da risada é porque a gente não sabia como fazer. A gente não sabia que aquilo era errado, o quão errado era aquilo, e é isso que me choca hoje, do jeito que a gente tinha que se defender rindo, porque a gente não sabia que aquilo era tão errado, não existia o Me Too, não existia eu falar que eu estou sendo assediada, né? Hoje em dia, meu, Hoje em dia é muito assim, mais claro o que tem exatamente, o que muito que é mais o coisa é quê? assédio. Exatamente, eu acho que os caras continuam tentando, mas as mulheres sabem, né, que elas É. podem se defender de outra forma. Eu acho que continua, obviamente, essa questão econômica, eu citei porque eu acho que ela é muito importante, ela faz uma diferença grande, Uhum. não é? Porque se você está dependente daquela figura, provavelmente, eu não tive nesse lugar, mas provavelmente é mais difícil de você reagir, porque isso É. significa talvez que você vai perder o contrato, ou vai perder o cliente, ou vai perder o seu emprego, e isso pode ser
fatal do ponto de vista de você eventualmente ser o arrimo da sua família, enfim, tem uma série de considerações. Então, acho que a questão econômica ela está envolvida ainda, mas eu acho que na minha época, essa que eu falo, eu não sabia, então eu ria porque, enfim, até porque eu achava patético, na verdade, assim, porque em Então, geral eram caras muito mais velhos que eu, com quem eu não tinha o menor interesse, não, e e fora eu que achava você aquilo muito idiota, porque a gente estava falando de um assunto sério, não sei o que, tarará, e daí isso. daqui a pouco o cara queria pular em cima de mim, e eu ficava tipo, oi, eu era um pouco aquele emoji, sabe, tipo, O quê? Exato, porque fora isso, não é que você estava dando abertura. Tem uma coisa interessante que você falou, né? A gente tem que cuidar da roupa, a gente tem que cuidar dessas coisas para não dar abertura, mas não é que, mesmo que se a gente não cuidasse, a gente estava dando abertura. Ninguém estava dando abertura, estava todo mundo trabalhando ali. Só que mesmo assim, essas coisas acontecem. E aí, a coisa da risada me fez lembrar de uma bobagem, mas eu cresci assistindo Os Trapalhões. Quanto que a gente via de assédio nos Trapalhões e a mulher rindo. Então é assim que se aprende, né? Você aprende a rir, você é, aprende a rir daquilo e falar, ah, tá bom, haha, é engraçado, ele é engraçado, ah, que coisa. né? É muito, é muito, eu acho bastante triste o fato de que a gente não sabia o quanto a gente sofreu de violência, né? Eu É, acho, e claro que a gente tem cicatrizes disso, e tem uma agravante, não é um agravante, mas assim, eu sou da geração liberação sexual, né? Pílula, não sei o que, não, não. Então, ao mesmo tempo, a gente estava vivendo um momento de liberação sexual, pré-AIDS, tudo isso, enfim, a gente é. tinha uma outra coisa. Então, havia uma liberdade, mas liberdade sexual, obviamente, que não é assédio, né? Então, além de tudo, você ainda tinha que se colocar nesse meio e ser a tal da mal falada, né? Eu era mal falada, eu era super mal falada. Diante das mulheres, como que como foi a sua Super mal postura? falada. Então, porque mulher também, aqui no grupo a gente sobe e puxa outra, mas o que tem de sobe e puxa o tapete da outra por aí também não é fácil, né? Olha, Você pode ser passou até por pior experiências entre assim? mulheres, sabia? Pode até ser pior, porque dos homens você um pouco já espera e você tem É. uma outra relação. Você ter um ambiente de confiança com uma mulher, eu acho bastante difícil, né, no ambiente de trabalho, e naquela época talvez até fosse mais difícil de concorrentes ou de esposas, ou assim, uma coisa que eu sempre fiz, por exemplo, que era uma estratégia minha super clara e que até que ela é até, é até hoje. Eu sempre ficava amiga da mulher. Eu sempre procurava me aproximar da mulher, porque assim, quando você assessora um político de, né, tipo um governador, um senador, alguém que tem muito poder, ou você faz uma campanha, você cria uma relação íntima com a pessoa, Claro. não íntima pessoal, mas íntima de, né, você olha para a pessoa, ela entende o que você está olhando, você Não, você troca olhar gerencia a diante de crise uma dele, né? Você gerencia a crise, você você tem que saber. você sabe muitas coisas da pessoa, então eu acho que para a mulher do cara também é muito difícil ter uma mulher nessa posição, e eu entendi ao lado dela. Então eu logo sempre me aproximei e para mostrar que eu não estava ali para outra coisa, senão para fazer o meu trabalho, e sempre ouvi muito a mulher, sempre não era uma questão política de eu me aproximar da mulher. Eu achava que ela poderia, inclusive, ser uma aliada, e eu achava que eu tinha um pouco essa obrigação moral de tirar dela esse possível temor, Desconforto. desconforto, exatamente. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz e sempre deu certo. Eu nunca tive problema com nenhuma mulher de cliente meu, por exemplo, que eu sei que colegas têm, né? Em diversas profissões. Eu nunca tive esse problema, mas eu acho que eu cuidava muito. Eu não era uma coisa que acontecia for granted. Eu realmente cuidava. É intencional, né? Agora, eu me lembrei de uma coisa engraçada. Oba. Administrar o marido da candidata é muito mais complexo que administrar a mulher do candidato. Cara, é muito difícil. Tem fofoca para contar? Não, olha, a fofoca que eu tenho, eu fui fazer uma vez uma campanha de uma senadora. E aí eu cheguei, eu não estava muito afim de fazer essa campanha, enfim, por várias razões e tal, e eu encontrei com ela, a gente teve uma reunião num restaurante, a gente foi servir as duas, por um acaso, juntas, era um buffet de salada, e eu falei para ela, você é casada? Ela falou, não, eu me separei. Eu falei, então vou fazer a tua campanha. Aí ela ficou me olhando, essa mulher é louca.
Eu falei, não, porque é um problemão a menos para mim, cara. Administrar o marido é muito complexo, porque o marido fica se metendo, o marido fica inseguro, o marido fica enchendo a paciência. Muito. Assim, claro, eu não vou generalizar, imagina, né? Mas eu acho que a mulher, quando tem poder político, ela assusta muito, cara, né? É difícil um homem que consegue lidar com isso. Então, em geral, a relação, ou a mulher entrou na política por causa do marido, e daí ele manda no mandato dela, no que ela diz, no que ela faz, isso é muito comum. Muitas vezes a pessoa é irmã ou filha de um político, né? Uma forma muito comum de se entrar na política é como irmã, filha, mulher. Então, sempre você tem um homem que comanda o que você vai fazer, né? Então é raro você ter, a gente tem cada vez mais, obviamente, né, mulheres que são políticas por si, ou muitas até entraram pela família, mas elas têm uma personalidade, ou elas conseguem construir, mas nem sempre é assim. Então essa história é bem engraçada, e essa senadora conta isso para todo mundo. Aliás, a família dela é ótima, todos os homens da família dela são excepcionais. Ah, e você gostaria de ler algum trecho que você considera especial do livro, do seu capítulo, ou quer contar, comentar alguma coisa em particular? Eu gosto muito da sacada que eu tive do 16 com 61, né? Eu comecei a trabalhar com 16, hoje eu tenho 61, e é uma hora invertida, né? Como a gente fala no relógio, e o tanto que isso causa estranheza, causava na época e causa hoje, porque as pessoas também me olham e falam, não, você não tem, hoje mesmo, alguém me falou, eu fui almoçar, a pessoa, ah, não, que você tem 61. Óbvio que você não tem 61. Eu falo, não, eu tenho 61. A idade que eu tenho, 61. Eu vou mentir a respeito disso, vou inventar que eu tenho 61. E quando eu tinha 16, as pessoas também não acreditavam. Quando eu era repórter de jornal já com 16, também não acreditavam. E o tanto que essa coisa da idade, para mim, claro que, né, não vou ser ingênuo aqui, naivo, de dizer que não importa a questão da idade, importa em mil questões. Mas o tanto que, para mim, com 16 ou com 61, eu continuo com os meus valores e fazendo o que eu fazia, e fazendo, e aprendendo, e continuando. E aí depois eu brinco que eu vou fazer 62 e o meu filho vai ter 26 exatamente quando eu fizer 62, e que a gente está num projeto juntos. Então, sabe, eu acho que esses caminhos da vida, eles vão se interligando e nos juntando, e acho que se a gente for curiosa o suficiente e ter interesse pelas coisas e continuar fazendo, a gente se encontra com as pessoas das outras idades também, sem pretender que eu tenho 26, ou que eu tenho 16, ou que eu tenho 30, ou que eu tenho 40, sei lá quanto que eu tenho, mas enfim, eu acho que enfim, essa mágica da vida mesmo, né? Ela me. Eu gostei muito de ter essa percepção e eu só tive quando eu sentei para escrever. Eu não pensava nisso, eu nunca tinha pensado nisso na vida. Eu ia te perguntar isso, porque quando eu comecei a ler seu capítulo e você fala sobre isso, me pareceu que ia vir de uma pessoa absolutamente esotérica que tem esses pensamentos. Eu sou uma pessoa que olho 11:11 até hoje o tempo todo. 11:11 é minha hora, assim. E aí eu falei, nossa, e depois eu vi que não era. É uma pessoa bastante pé no chão. Eu falei, não, ela não é esotérica. Bom, se for também não faz diferença, mas pareceu que viria de alguém assim. O insight veio criativo do livro mesmo, no Veio capítulo. criativo e foi o que me impulsionou a continuar escrevendo. Então foi legal, assim. Porque eu me lembro até que a Ana Paula, quando eu falei que eu ia escrever, ela falou: Mas você tem uma história que você já escreveu e que você vai reescrever? Porque é difícil, né, você sentar e escrever uma coisa do nada. E eu falei: Não, eu não tenho uma história. Ela falou: Bom, então vai, né? E aí eu acho que a partir desse insight, porque eu acho que, né, eu escrevi, eu tinha 16, eu tenho 61, eu falei, cara, 16, 61, e aí me veio essa imagem do celular, né, do relógio digital, e acho que isso fez, e foi uma Fio questão criativa, condutor. e Foi uma um fio questão nem condutor legal. esotérica nem pretendi fazer isso, assim, não foi intencional. Intencional. O que você gostaria que os leitores sentissem quando lessem seu capítulo? Eu acho que é que eu estou em plena descoberta, em plena produção, em plena vontade aos 61. Acho que essa é a coisa mais legal e é como eu me sinto, e não é como eu me senti ao longo de todo o caminho, né? Assim, quando eu falo da menopausa, não sei o quê, eu tive um momento muito de baixa nesse meio tempo, sabe? Quando eu entrei no climatério, eu chorava muito.
e ninguém me explicava o que era aquilo, e eu não sabia o que era aquilo, você não pode fazer o que eu faço chorando, né? Imagina, vou chegar no Imagina, ação de crise chorando, né? O cliente me conta uma coisa, nada de você. administrando essa crise aqui antes. Não pode chorar, não. Tudo que as pessoas me contavam, eu chorava. Eu fiquei emocional, eu chorava por tudo. Hoje É, e com você faz reposição hormonal? Faço. Eu conto muito disso no meu canal do Instagram, porque exatamente, mas eu demorei muito para acertar a minha reposição hormonal. Eu comecei Ah, com uma reposição hormonal que foi equivocada, enfim, foram anos de luta para isso. Então, eu acho legal mostrar como eu estou bem agora, entendeu? Que não é o fim, né? Às vezes você acha que é o fim, assim, você chega num momento profissional de vida pessoal que você fala, agora eu, sabe, fiquei com um corpo que eu não queria, fiquei de um jeito que eu não queria, acho que não vou mais acontecer nada e você consegue se reinventar ou encontrar um outro caminho. Eu acho que, assim, eu não me considero uma reinvenção, porque o meu caminho é todo muito coerente. Eu sou quem eu sou e eu trabalhei sempre com o que eu trabalho, né? Assim, mas eu acho que é legal saber que você pode estar descobrindo coisas com 61 e eu aprendo coisas todos os dias, eu faço coisas novas todos os dias, eu tenho ideias novas. Todos os dias eu tinha um amigo meu que falava assim, lá aquela pessoa que se ela vê uma escada, ela sobe para saber o que tem lá em cima, e eu sou essa pessoa mesmo. E eu acho que isso é legal e não é, e é uma coisa que, assim, uma característica minha, mas eu acho que é alguma coisa que você pode cultivar e que eu recomendo, sabe? É assim, eu já vi pessoas mais jovens do que eu, é, na época que começou a ter, né, e-mail, internet, para falar, eu não quero saber disso, sabe? não. Eu sou muito ruim com tecnologia, eu não consigo, eu não... Entendeu? Não, meu. Você consegue, você tem que ir, você tem que entender, é o nosso mundo. A minha mãe tem 86 e a plugadésima no WhatsApp, no Instagram, no não sei aonde. Então, sabe, é isso. Eu vejo ela e falo, cara, 86 está lá, meu pai tem 91, está lá também. Meu pai não é ligado na internet, mas está, graças a Deus, lúcido. E eu acho que a gente, enfim, né, tem vida, vamos indo, né? Vamos indo e aproveitando direito, né? E graças a Deus Isso não temos doenças, né? Porque isso acho que é é o o pior. essencial. É. E eu comecei a falar de política no Instagram em 2018, exatamente porque eu sou novidadeira, eu queria entender como é que funcionavam os stories. E aí eu comecei a falar e foi bem na eleição do Bolsonaro, que deixou as pessoas muito tensas, né, muito sem entender. E eu fazia campanha, fazia pesquisa, e de noite, quando eu chegava no hotel, eu às vezes estava tirando a maquiagem, ou até às vezes estava na cama, e aí eu explicava o que tinha acontecido no debate, não sei aonde, não sei o quê. E as pessoas diziam, a gente entende quando você fala e a gente se acalma. Eram principalmente essas duas Ótimo. coisas. E aí eu continuei fazendo, o canal cresceu, enfim, legal, assim, é gostoso, eu gosto de fazer. E aí na eleição, nessa última, eu achei que o ambiente estava muito pesado, né? Assim, muita polarização, muita fake news, muita coisa. E eu, nas eleições, o meu trabalho principal é assessorar o mercado financeiro. Eu assessoro o mercado financeiro com o cenário eleitoral. Então, com muita pesquisa, com muito dado. Então, é muito sério, assim, e eu não posso, sabe, porque eu estou me maquiando e falando alguma coisa, de repente viralizar e virar um... E correu o risco Né? de ser uma. É. Uhum. Não é o caso. E aí eu criei exatamente um grupo fechado no Instagram, que a pessoa precisa se inscrever para entrar onde eu falo de política. E nisso que meu filho é sócio. Isso chama Política com Sila e tem que entrar pelo link da minha bio, do meu perfil aberto. Mas lá a gente, toda semana eu falo de um tema. Essa semana, por exemplo, eu estou explicando o MST. E aí estou contando, inclusive, que eu fiz as primeiras reportagens do MST na vida. Nos anos 80, eu trabalhava no Estadão, no Grupo Estado, e os primeiros acampamentos de sem terra, eu fui das primeiras repórteres a chegar. Fui eu e uma repórter do Jornal do Brasil na época. Então, eu cobri as invasões de terra lá naquela época, durante muito tempo, virei uma especialista até nesse assunto na época, quando eu era repórter lá, né? Então, eu misturo um pouco isso, né, do meu conhecimento, da minha vivência, com explicar o que é o MST, qual é o objetivo da CPI, o que cada um membro ali representa, o que esperar. Então, nesse canal fechado, eu consigo falar disso com tranquilidade, porque as pessoas que estão lá estão inscritas, é um público menor, mais qualificado no sentido de que eu sei quem é quem, né? Sim, claro, Assim, é tirar uma pessoa, se for o caso, né? claro.
meu outro perfil é aberto, eu acho mais arriscado. Hoje em dia, claro que eu falo, eu dou muita entrevista, estou aqui falando, eu participo muito na CNN de programa, em outros canais de televisão, eu, enfim, dou muitas entrevistas, escrevo artigos, me xingam bastante, continuo mal falada, um me acha petista, o outro me acha de direita, o outro me acha não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a nossa reputação, afinal eu trabalho com reputação, não vou eu enfim, cair nessa, né? Se bem que É, sempre a gente pode cair. Qualquer coisa que eu tenha falado aqui pode virar um pedacinho que. sempre acontece, a gente sempre corre esse risco porque o conteúdo está na mão do usuário, né? É o grande mérito das redes sociais e é o grande problema também. E você tocou num assunto que eu não ia tocar por falta de tempo, mas eu estou curiosa para saber, eu vou colocar isso dentro do contexto de uma pergunta. Tem uma pergunta que eu sempre faço, que é o que para você é uma boa história? Qual a importância de uma boa história? E eu te pergunto nesse contexto que você acabou de explorar aqui. Você é uma pessoa que fala, você é uma pessoa que conta histórias baseadas em fatos, e você é uma pessoa que tem que tomar um cuidado, assim, acima da média com desinformação, com fake news, etc. Então, eu queria que você embalasse nesse pacote e me contasse o que é uma boa história para você. Olha, uma boa história é uma história de gente. Sempre tem que ter gente, tem que ter o ser humano. Mesmo quando eu estou apresentando dados os mais complexos nas pesquisas que eu faço, sempre tem gente, né? Tem gente atrás daquele dado. Então, acho que boas histórias são feitas de pessoas. E a gente Sim. faz um trabalho de fake news lá com uma outra empresa que eu atuo também, que eu sou sócia, que chama V-Tracker, que é muito importante, né? Fake news uma das pragas do nosso tempo, né? É, E é. em todas as Tem áreas, não é só na política, né? Você tem isso na saúde, que é muito grave, né? Você tem isso com demais. as pessoas, né? Porque você já viu pessoas serem mortas por causa de uma fake news, né? Tem um livro novo que chama, não é tão novo assim, mas está todo mundo lendo, né? Que chama A Máquina do Caos, que ele conta essas histórias e que são muito, assim, quando ele junta todas as histórias, é muito interessante de ler e muito apavorante também. Você vê luz no fim do túnel? Você acha que uma regulamentação ajuda ou resolve? Como que você vê isso? Olha, eu acho que ajuda, mas eu não consigo ver outra coisa que não a educação nisso, né? Então, o meu filho manda menos fake news do que a minha mãe. Desculpa aí, mãe, mas é fato. Fato. É porque ele foi educado assim, né? O Felipe já teve na escola aula de plágio por causa do Google, ele já teve aula de fake news, já teve aula de ética na internet. Então, é uma geração que, se passa fake news, passa porque quer, não porque está sendo enganado. Agora, tem todo um Muito outro problema bem. com os mais jovens hoje, com as crianças, inclusive, que são esses fóruns, que é todo esse discurso do ódio, que é uma tragédia da humanidade, né? Eu tenho muita preocupação com isso, então acho que a gente tem que combater mesmo as fake news e todos temos essa obrigação, né? As empresas têm, e a regulamentação tem que ter, gente, não tem como, tudo teve regulamentação, né? Eu sou jornalista, eu tive lei de imprensa, não posso escrever o que eu quiser, né? Então essa confusão entre o que é liberdade, o que é, né? Tem muita gente que usa a palavra democracia para falar. Falo, não, gente, isso não é democracia. Tem, tem uma criatura que adora comentar nos meus posts e tudo ele fala, mas isso assim, ele fala coisas horrorosas às vezes para mim, tipo assim, como é que é? Você é uma ditadora. O cabelo tá horrível, sei lá, qualquer coisa assim. Eu falo, cara, vai cuidar da sua vida. Ele fala, esse é o Haters preço da profissionais. democracia. Teu perfil é aberto, eu posso falar o que eu quiser. Eu falo, mas você não ia falar isso para mim se eu tivesse, se você me encontrasse, você ia falar isso? Você é horrorosa? Não, Ai, né? gente do céu. Agora a pessoa escreve, né? Eu acho que virou uma carreira também. Tem os haters profissionais, eles devem ganhar alguma coisa, não é possível, porque você vê isso em alguns perfis, é uma. Eu adorei que era um quadro desses que tem na frente de restaurante, principalmente aí nos Estados Unidos, sabe, na calçada, que você escreve uma frase e falava algo como assim: a vida é muito curta para você não aproveitá-la inteiramente discutindo com pessoas que você não conhece na internet. Bom, para a gente finalizar, qual que é para você a história mais inspiradora ou mais bacana do mundo? Tem alguma que você fala, putz, essa história me toca sempre que eu escuto, que eu lembro?
Ui, você me pegou, acho que eu não vou sair. Eu sou tão ruim de responder pergunta bate-pronto, assim. Quando me perguntam assim, quem é o teu ator preferido, eu travo. Em todas essas perguntas desse tipo, eu nunca sei responder. Eu sempre fico, qual é meu filme preferido? Eu sei. E é Uma Vez na América. Eu acho que essa história é muito bacana, né? Era uma vez na América e é uma história muito bacana mesmo. É uma É. história muito bacana. Vamos ficar com essa do meu Tá filme. ótimo, fiquemos com ela. Sila, te agradeço muito, agradeço a sua presença, seu tempo, esse papo que foi ótimo, adorei te conhecer. Também, espero que a gente se E encontre. para você que gostou do programa, assine o canal, compartilhe, curta o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.